Para facilitar o estudo de vocês em casa, eu preparei esse vídeo explicando uma pequena explanação o que é um artigo de opinião e também preparei um resuminho sobre o artigo de opinião escolhido pelas trilhas de aprendizagem. Então, esse texto ele está na abertura da atividade, né? É a primeira atividade que está lá. E ele começa assim, ó. Na vida cotidiana, em diferentes situações, precisamos convencer o outro de que temos razão em determinado assunto. A atividade de quem argumenta consiste em expor razões que defendem, justificam uma determinada ideia ou opinião. Então, o tempo todo a gente precisa convencer alguém de alguma coisa, a gente quer convencer alguém de alguma coisa. E para isso, não basta a gente ter a nossa opinião apenas. Para que a gente convença o outro de que a nossa opinião é melhor, a gente tem que ter argumentos, justificativa. Um artigo de opinião, ele consiste em argumentos, em justificativas, tá? Aí eu destaquei um trechozinho em azul. E está escrito assim: o gênero textual, artigo de opinião também é um gênero textual. E o que é um gênero textual? O gênero textual é aquela forminha, é a forminha em que eu derramo toda a massinha com todas as letrinhas que eu escolhi, com todas as palavras que eu escolhi, e ele sai formatadinho. Então, um artigo de opinião, ele também tem uma formazinha, e nós vamos falar isso daqui a pouco, tá? Então, ele é um artigo de opinião que vai partir de uma discussão sobre temas sociais controversos, né, que tem lados diferentes, e trabalha com a sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. Geralmente, onde eles são publicados? Em jornais, em revistas, em blogs ou portadores textuais. O artigo de opinião é um formador de opinião do público leitor a respeito dos temas que mobilizam, que mexem, que causam controvérsia na sociedade. Ele pertence à esfera jornalística. E aí, conforme eu já falei, ele vai aparecer mais em jornais e revistas, tanto em revistas expressas quanto nas virtuais. E nos blogs, né? Os temas adotados por esse gênero costumam ser polêmicos e de importância para a sociedade. Então, por exemplo, ele vai falar sobre cotas, ele vai falar sobre a volta das aulas, por exemplo, que é um tema controverso. Alguns especialistas defendem que não é o momento de voltar. Em contrapartida, empresários, governo defendem que está quase no momento de voltar. Então, como que a gente poderia escrever um artigo de opinião e tratar desse assunto? Primeiro, nós teríamos que pesquisar. Então, nós teremos que pesquisar pessoas que são especialistas em infectologia, em saúde, de modo geral. E verificar quais são os interesses que estão por trás disso. Então, verificar quais eram os interesses do governo, dos empresários, pensar nas famílias que não têm onde deixar suas crianças. Então, nós temos que pensar numa série de coisas para que nós possamos defender a nossa opinião. Tá? Então, em linhas gerais, um artigo de opinião, ele visa convencer o leitor a respeito de um ponto de vista sobre um tema polêmico. É muito importante a gente pensar sobre a diferença entre opinar e argumentar, pois a opinião sem argumentos e justificativa, ela não se sustenta. Eu fiz esse desenho aqui para a gente visualizar a estrutura do artigo de opinião. Então, todo artigo de opinião tem um título. De modo geral, o título ele é chamativo, justamente para despertar o interesse do leitor. E aí, assim como qualquer outro texto, né, ele vai se estruturar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ali na introdução, você vai apresentar problema, você vai contextualizar, explicar mais ou menos sobre o que vai ser falado ali, né? Então, é mais ou menos isso que se faz ali na introdução. O texto escolhido pela apostila, Lina, ele vai falar sobre 2 projetos de lei que tramitam no Congresso para regulamentar o uso da meia entrada. Então, eles querem mais ou menos limitar a meia entrada a 40% do total dos ingressos. É mais ou menos essa temática que vai ser discutida ali. Aí você tem o desenvolvimento do texto. E nesse desenvolvimento, aquele que escreveu o texto, ele vai buscar argumentos de justificativa que vão fazer com que a sua tese ela se torne verdadeira e ela convença aquele que está lendo do que ele está apresentando, né? E aí ele pode só colocar argumentos que
não tenham base de comprovação? Claro que não. Então, esses argumentos, essas justificativas, elas são baseadas em dados, em informações, em pesquisas, em índices, né? E aí, depois, o que você vai fazer? A conclusão. Como que a gente faz a conclusão? A gente vai tentando amarrar as ideias. E aí, a gente chama isso de um raciocínio argumentativo, né? Você vai amarrar a sua ideia, baseada nas justificativas que você usou, e vai prontamente defender a sua tese, a sua ideia final, e terminar o seu texto. O artigo de opinião que consta lá na trilha é esse, o Direito sem Ordem de Chegada, que foi escrito pelo Pablo Hortelado e pela Luciana Lima. Reparem no título. Eu numerei, ele está escrito em 15 parágrafos, e eu destaquei umas palavrinhas também para facilitar o entendimento. Eu não vou fazer a leitura dele porque é muito longo, mas vocês podem ler aqui, eu coloquei tudo aqui para facilitar. E aí, ele se organiza mais ou menos assim. Nos 3 primeiros parágrafos, há uma contextualização. Então, sobre o que ele vai falar? Então, lá nos 3 primeiros parágrafos, a gente começa a saber que existem 2 projetos de lei que tramitam no Congresso para regulamentar o uso da meia entrada, né? Nas atividades culturais e esportivas. A partir do quarto parágrafo, a gente começa a perceber que ele vai apresentando alguns argumentos, né? E ele vai apontando os problemas do projeto, né? E os problemas da defesa dos empresários. Então, ele começa a argumentar. Então, ele diz assim, ó, que há uma violação de direitos e que por isso a proposta é injusta, que os empresários eles dizem que há uma interferência na administração das empresas quando você faz esse tipo de política. E o texto diz que isso não é verdade. Ele fala também sobre o subsídio cruzado. O que é isso? É quando os adultos, porque eles já estão estruturados, eles pagam um pouco mais, né, para que os jovens que ainda não têm uma renda constituída e os idosos que gastam muito com remédio e que perdem parte do seu salário real quando se aposentam, para que eles possam continuar aproveitando atividades culturais e esportivas. Então, isso é o subsídio cruzado. Aí os empresários falam também que isso pode acabar com a carteirinha falsa. Então, ele diz que nesse sentido pode ser que seja interessante, porque vai haver um controle, mais ou menos, da emissão dessas carteirinhas, né? E aí ele continua que seria muito mais interessante se houvesse uma forma de beneficiar todos os jovens, independente da sua questão estudantil, do seu vínculo com os estudos, porque infelizmente nem todo mundo pode pagar a faculdade. Então seria muito mais interessante que todos os jovens tivessem direito a esse benefício, então que ele não tivesse vinculado às questões estudantis. Isso seria muito mais justo. Depois ele fala assim que os empresários eles começam a defender, falando que o número de pessoas que pagam é muito menor do que aquelas que pagam meia. Então eles alegam que se isso fosse sacramentado, então, por exemplo, limitasse as carteirinhas a 40% do número dos ingressos, que haveria uma economia em 35%. E aí os preços dos ingressos não estão associados ao custo. Então, ainda que eles defendam que isso vai baratear, não é verdade, porque o problema é que os empresários eles querem lucrar cada vez mais, né? Muito mais. No parágrafo 11, ele apresenta o principal argumento para limitar a meia entrada a 40% dos ingressos, que é o de que existe uma grande desproporção entre quem paga o preço cheio e quem paga a metade, o que na prática duplicaria o preço dos ingressos. Então, ele diz que isso faz com que os ingressos fiquem mais caros, né? Com a limitação, empresários argumentam que os preços dos ingressos poderiam ser reduzidos em 35%. No entanto, essa promessa parte da falsa premissa de que os preços são apenas em decorrência dos custos. Então, assim, os empresários alegam que essa proposta de limitar em 40% o número de ingressos para meia entrada reduziria o preço. Não é verdade,
E o texto vai dizendo lá, não é verdade, porque não são os custos que elevam os preços dos ingressos, na verdade é o lucro, né? O lucro exacerbado, eles querem lucrar mais do que eles deveriam. E na verdade, em uma economia de mercado, os custos só determinam o patamar mínimo dos preços, só isso, né? E o valor efetivamente praticado é aquele que maximiza os rendimentos. Que eu falei, são os lucros, né? Como os consumidores estão acostumados ao patamar de preços atual, o valor economizado com a limitação das meias entradas tende a ser convertido em lucro empresarial. Então, não vai reduzir preço, assim como foi feito com os livros lá atrás. Eles vieram argumentando dessa forma, mas os preços dos livros continuaram os mesmos, né? E o valor da isenção, então houve uma isenção e ela foi incorporada pelas empresas. Se é verdade que em alguns eventos juvenis o percentual de meias entradas chega a 80% dos ingressos, verifique que ele observe que ele questiona essa informação, né? Então, com a cota, os primeiros 40% que teriam direito ao benefício seriam financiados não pelos adultos que têm mais renda, mas por outros jovens nas mesmas condições que perderam seu direito apenas porque chegaram tarde. E isso ia reduzir ainda mais o acesso dos jovens à cultura e ao esporte. Isso é algo muito importante. Quem escreveu esse texto foi o Pablo Hortelado, ele tem 39 anos, é professor de gestão de políticas públicas e do programa de pós-graduação em estudos culturais da Escola de Artes e Ciências e Humanidades, da USP. E a Luciana, que tem 28 e é mestranda em estudos culturais na mesma faculdade. Eu espero que isso ajude ao entendimento do texto e ao que seja um artigo de opinião, apesar de que artigo de opinião nós já vimos várias vezes na sala de aula.